Sim, mas na próxima quarta-feira nós vamos compartilhar um pouco como nós podemos usar a nossa casa para discipular os nossos filhos, tá? A nossa casa. Como nós podemos usar isso, usar o nosso ambiente. É um recorte, tá, Ale? Cadê a Ale aí? É um recorte daquilo que nós estudamos, Tiago e a outra menina que eu esqueci o nome aqui, Grace. Obrigado, viu, Tiago? Porque o tic-tac aqui já não está funcionando assim muito bem, não. Está aí já? Está na tela ali? Muito bem, nós começamos a nossa série falando sobre nossa casa define o que nós carregamos, ou seja, a nossa casa vai formando em nós tudo aquilo que vamos ser no futuro, passa por dentro das quatro paredes da nossa casa. Na segunda semana, eu falei sobre o ambiente da casa, o ambiente, e não falei do ambiente específico de limpeza apenas, eu falei do ambiente, da preparação, da presença do pai, da presença da mãe, da presença dos filhos, da presença dos cônjuges. Na terceira semana, eu falei sobre as feridas no coração. As feridas no coração faz criar uma distância entre pais e filhos, filhos e pais, esposa e esposo, esposa e esposo, né? Que são mágoas, são amarguras que vão fazendo essa distância. E hoje é sobre a cultura da honra dentro da casa. Alguém já ouviu uma mensagem sobre honra dentro de casa? Alguém aqui já ouviu? Pastor, eu não lembro nem que o senhor pregou domingo passado. Muito bem. Eu quero usar o texto base de Efésios, capítulo 6, verso 1 e verso 1 ao 3. Vamos ler juntos, vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Desculpe. Depois fala que não tem língua estranha na Igreja Batista, né? Então vamos ler juntos numa só voz? É porque a minha anotação ali não é essa versão. Vamos ler juntos, vamos lá? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Meus irmãos, preparando sobre essa série, eu resolvi destacar a questão da honra, porque nós vivemos numa sociedade que não valoriza mais a honra. A honra, ela já foi diluída. Eu quero começar afirmando uma verdade. Toda família, ela possui uma cultura. Toda família. E eu não sei qual é a cultura da sua casa, eu não sei o que você pensa sobre a questão da honra, eu não sei o que você pensa sobre essa cultura existente dentro das nossas famílias. Assim como as empresas possuem valores, nações possuem costumes, as famílias também, elas possuem uma cultura própria, elas desenvolvem uma cultura própria. Algumas casas, por exemplo, elas desenvolvem uma cultura de gritaria. Você conhece alguma casa que o pessoal só fica gritando? É uma cultura de gritaria. Há uma outra família, há uma outra casa de críticas constantes. Críticas constantes é aquela família que critica tudo está ruim para aquela família. Há uma outra família que desenvolve a cultura do desrespeito, eles não respeitam absolutamente ninguém. Eles não conseguem se submeter a ninguém, não tem respeito. Outra família desenvolve a cultura da indiferença, eles não se importam. Tem pessoas dentro da família passando dificuldade, passando por problemas, mas eles não se importam. Mas também tem a cultura da competição. As famílias se competem, da melhor casa, do melhor carro, né? Da melhor cama, da melhor cama, é da competição. Mas outras desenvolvem uma cultura de respeito. Outras desenvolvem a cultura do amor.
a cultura do cuidado, a cultura da escuta, a cultura da valorização. Mas hoje eu quero dar o destaque sobre a cultura da honra. O problema, meus queridos, é que ninguém acorda um dia e diz: hoje nós vamos construir uma família marcada pelo respeito. Ninguém, ao levantar pela manhã, logo bem cedinho, e ele levanta e põe o pé no chão e diz: olha, a partir de hoje, esposa, eu estou decidido a começar em casa uma cultura de respeito. Ou até mesmo, ele toma uma iniciativa de dizer: olha, a partir de hoje a minha decisão é, vamos usar agora uma família marcada por falta de respeito. Esposa, eu vou te desrespeitar e você vai me desrespeitar. Na verdade, não existe isso. Nós não chegamos para os nossos filhos, nós não vamos respeitar você, filho, e você também não vai nos respeitar. Não existe isso na prática. Mas isso, na verdade, acontece lentamente. Essa cultura do desrespeito, essa cultura, se eu posso chamar de desonra, ela acontece, presta atenção, lentamente. Ela vai aos poucos. É uma palavra dura, é uma resposta agressiva, é uma atitude de desprezo, é uma falta de consideração. Se esses sinais acontecem dentro da sua casa, na verdade você então está desenvolvendo uma cultura de desonra, uma cultura de desrespeito. E aos poucos, a partir dessas coisas pequenas, a cultura da honra é substituída pela cultura da desonra. A Bíblia mostra que um dos pilares dos relacionamentos saudáveis é a honra. Um dos pilares do relacionamento saudável dentro de uma família é a honra. Não estamos acostumados a ouvir sobre honra nas pregações. Não. Pregar sobre honra é coisa rara. Dos meus 25 anos de pregação, essa é a primeira vez que eu estou pregando sobre honra. Mas quando a honra desaparece, os relacionamentos começam a morrer. Por quê? Porque começa a faltar o respeito. Quando a honra está presente, os relacionamentos florescem. Conta-se a história de um homem que certa vez ele possuía um jardim, ele construiu um jardim, e todos passavam ali, todos que encontravam ali, se encontravam ali e admiravam as flores daquele lugar. Certa vez, um visitante chegou e perguntou: como o seu jardim é tão bonito? O homem respondeu imediatamente: ele é bonito porque eu dedico tempo mais cuidando das flores do que arrancando as ervas daninhas. O que a gente aprende com uma história sobre essa? É porque muitas famílias, elas fazem exatamente o contrário. Eles gastam mais tempo apontando os defeitos do que valorizando as qualidades. Ao invés dos familiares apontar, maximizar os pontos positivos, eles passam a maximizar os pontos negativos. Eles começam a olhar o que não foi feito, o que deixou de fazer. A honra é escolher negar aquilo que há de melhor nas pessoas. O que tem de melhor nas pessoas? Será que tudo que as pessoas têm não presta? Não, tem alguma coisa que presta. E é aquilo que é regado, como a história que nós contamos. E é aquilo que é regado que cresce. Alguém disse certa vez: casas fortes são construídas sobre fundamentos de honra. Eu não sei se eu coloquei isso na tela aqui. Não coloquei, mas segurei. Casas fortes são construídas sobre fundamentos de honra. Eu quero apresentar aqui 4 verdades, rapidamente, sobre a cultura da honra dentro da casa. A primeira delas está aí. Casas fortes são construídas sobre fundamentos de honra. A primeira delas é essa daí. Honra é um princípio, não é uma reação. Princípio. Tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte da sua família, tem que fazer parte dos seus negócios, tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte da sua liderança, tem que fazer parte de você ser liderado. E aqui quero usar o texto de Efésios 6, 1 e 2, que vai dizer: filhos, obedecei
a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. E aqui um destaque em relação aos filhos, de honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa significa honrar os nossos pais. Isso é um princípio. Então, não é uma questão de reagir, é uma questão de princípio. Eu não sei se você observa nesse texto, mas Paulo, ele não estabelece condições. Ele não vai dizer, por exemplo, honre seus pais se eles forem perfeitos. Não. Paulo não vai dizer, honre se você concordar com seus pais. Não. Paulo não vai dizer, honre seus pais se eles nunca erram. Não, filhos. Não é isso que o texto diz. Porque honra não nasce de comportamento dos outros. Honra nasce de um princípio estabelecido por Deus. A honra nasceu por um princípio estabelecido por Deus. Não é uma questão de ser humano. E quem honra por princípio não vive reagindo por suas emoções. A honra é uma decisão espiritual. Essa palavra, meus irmãos, que está sendo pregada nessa noite, é só para os espirituais. Se você é carnal, você não vai entender essa palavra. Honra tem a ver com pessoas espirituais. Honra tem a ver com aqueles que já conhecem um Deus verdadeiro. Honra tem a ver com aqueles que foram lavados pelo sangue precioso de Jesus. Porque honra é escolher agir corretamente mesmo quando as circunstâncias, elas não são perfeitas. Elas não estão sobre uma ótica perfeita, sobre uma visão perfeita, sobre uma atitude perfeita. Eu não sei quem disse isso, mas alguém disse assim, que a honra não depende do valor da outra pessoa, mas do caráter de quem honra. Não é sobre a outra pessoa. Honrar não tem a ver com a outra pessoa. Honrar tem a ver com o meu caráter. Então, portanto, se há muitas pessoas que não estão honrando hoje, não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver conosco. E aqui quero usar o texto de Romanos capítulo 12, verso 10. Vamos ler juntos aí numa só voz? Vamos lá? Amai-vos cordialmente, com amor. Destaque, honra aos outros. É honra aos outros. Paulo vai ampliar esse princípio para todos os relacionamentos. Ele não fala de honrar apenas os pais. Ele fala também na questão de honra às outras pessoas. Paulo simplesmente, ele aprofunda sobre o que é honra. A honra nos ensina a valorizar as pessoas. O ego diz, eu quero ser valorizado. A honra diz, eu vou valorizar primeiro. Muitas vezes nós queremos ser honrados, mas nós não honramos. O ego, na verdade, quer sempre receber honras. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele está disposto a honrar as pessoas. A cultura atual ensina direitos. Eu tenho direito. Né? E tenho direito da criança, direito do adolescente, direito do idoso, direito da juventude, direito da mulher. Só não tem direito do homem. Até parece que você está com um esboço da minha mensagem. Não tem. Mas todo mundo quer seu direito. Né? Até os animais têm direitos. Muito bem. Mas a Bíblia ensina sobre honra. A palavra de Deus é que nos ensina sobre honra. Nós vivemos em uma geração que perdeu a capacidade de valorizar as pessoas. Muitos sabem exigir respeito, mas poucos sabem demonstrar respeito. Mas Deus nos chama para sermos diferentes. Amém, meus irmãos? Somos chamados para honrar as pessoas. Não é depois que morre. Não. Vivo. Precisa ser vivo. A honra não depende de quem está à nossa frente. Não. A honra depende de quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui para os pais. Se você quer pai, toma aí, pai. Honrem seus filhos
ouvindo suas opiniões. Honrem seus filhos, ouvindo suas opiniões. Honrem seus filhos, não os expondo ou humilhando-os diante das outras pessoas. Nós temos essa mania de expor os nossos filhos. Principalmente o pastor da igreja. Ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta sempre de lembrar dos foras que os filhos já deram. É isso, não? Aos maridos, presta atenção, marido. Você, segura aí. Como diz o pastor Valmir, seja forte. Honrem suas esposas com palavras de valorização. É muito provável que a sua esposa nunca recebeu uma palavra de valorização. Eu não sei. O almoço que ela fez, o café que ela fez, a casa que ela limpou, as vasilhas que ela lavou, não sei. O prêmio que ela conseguiu. Maridos, honrem, demonstrando gratidão diariamente. Gratidão diariamente é reconhecer. Atenção, esposas, agora é para vocês. Sejam fortes. Honrem seus maridos com respeito e parceria, porque é muito provável seus maridos serem reconhecidos lá pela piriguete, né? Piriguete é lá na empresa. Na igreja chama pirigóspel, né? Você acha que não tem pirigóspel na igreja, não? Tem não. Aqui na igreja não tem não. É só na igreja dos outros. Honrem seus maridos com respeito e parceria. Por que as esposas têm uma dificuldade de reconhecer os maridos? Quando eles fazem alguma coisa, você fez mais do que a sua obrigação. Não é desse jeito, não? Aconteceu só comigo isso, não? Não. Esposas, evitem críticas destrutivas. Críticas destrutivas é aquelas que não contribuem para o desenvolvimento do marido. Os maridos, os homens erram. Os homens erram. Eu até acho que os homens erram mais do que as mulheres. Não é verdade? É verdade. Eu penso assim. Se você pensa diferente, eu respeito o seu pensamento. Eu até acho que os homens erram mais, porque a mulher, ela é 360. O pensamento da mulher é 360. Homem é igual burro, né? Olha para frente. É isso? Então, filhos, sejam fortes. Presta atenção. Honrem seus pais mesmo quando discordarem deles. Mas pai não concorda com o senhor não. Honra. Aprendam a responder com respeito. Né? Senão, papai e mamãe vão falar assim, eu vou quebrar sua boca, menino. Antigamente tinha uma sandália teleguiada, não tinha não? Com GPS. Era ou não era? E cabo de vassoura teleguiado. Também tem. Então sejam fortes. E guardem isso aí, ó. Pessoas maduras escolhem honrar, mesmo quando não recebem honra. Você já merecia ter sido honrado por algum momento? Quem já merecia ter sido honrado em algum momento, levanta a mão aí. São poucos, está vendo aí? Poucos. Tudo bem. Pois bem, então vocês que não levantaram a mão, vocês precisam começar a fazer uma coisa. A honrar as pessoas. Segunda verdade, eu preciso dizer que honra é um princípio, não é uma reação. Mentira, está escrito errado aí, não é isso aí não. Eu escrevi errado, Jéssica. Não vai conseguir consertar aí não. A falta de honra destrói relacionamentos. Eu só copiei o slide e não fiz a modificação. Tem jeito de modificar aí, só para ficar na tela? Tá? Eu confesso para vocês que eu fui fazer a revisão dessa mensagem, agora eu não conferi os slides. Se Jéssica conseguir mudar aí, a falta de honra destrói relacionamentos. A falta de honra destrói relacionamentos. Esse é o primeiro ponto. Honra é um princípio e não uma reação. A segunda é, falta de honra destrói relacionamentos. É isso aí mesmo. Destrói. E por que destrói relacionamentos?
Porque vai se criando então uma cultura, aquela cultura de afastamento. O homem não reconhece a esposa não reconhece o esposo, os filhos não reconhecem os pais não reconhecem os filhos. Então, os relacionamentos vão ficando relacionamentos quebrados. Tem texto bíblico para isso? Tem. Eu vou deixar, destrói relacionamentos. Destrói tem acento no O. É isso que, destrói, tem acento no O. Destrói. R-O, acento no O. E... Vamos ler o texto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, leia aí, por favor, vamos lá. Sabe, porém, isto... Segura aí. Nós estamos nos últimos dias, tá? Nós estamos nos últimos dias. Se você está esperando a marca da besta, ela já está aí de muito tempo. E a marca da besta, com todo respeito, não é sua sogra. Com todo respeito. Que a minha não é. E nem a de Eliane. E nem a de Bruna. A de Ró já morreu. Eu não posso falar se é sorte ou azar. Nós estamos nos últimos dias. Por que eu estou falando sobre isso? O texto é escatológico. E o texto fala exatamente do que está acontecendo nos dias atuais. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Não está trabalhoso, irmão? Não está difícil, não? Ninguém sabe quem é mãe, quem é pai? Quem é Adão, quem é Eva, quem é Ivo? Por quê? Vão lá juntos? Porque haverá homens o quê? Paulo, ele vai descrever a característica dos últimos tempos. Eu não sei se você observa, que aqui há pecados graves, ele menciona desobedientes a pais e mães. É um pecado grave. Também ele coloca lá, ingratos. Isso revela que falta de honra não é apenas um problema familiar, é um problema espiritual. Se você desonra seus pais, se você desonra sua esposa, seus filhos, seu esposo, você está com um problema espiritual na sua família. Porque nós vivemos um tempo em que nós ficamos muito preocupados com a adoração a outras imagens. Mas nos tempos modernos, a desonra simplesmente tem tomado conta das famílias. E aí eu fiz uma analogia com o cupim. Já observou o cupim? O que ele faz? O cupim, ele corrói por dentro de uma madeira. E aí eu fiz isso. A desonra é um cupim que corrói os relacionamentos internamente, por dentro. Vai desonrando, os relacionamentos vão ficando quebrados, distanciando, e simplesmente está instaurado a quebra daquela família. Provérbios no capítulo 30, no verso 11, vamos ler juntos numa só voz, vamos lá? Há uma geração e que não bendiz a sua mãe. Conhece assim, gente amaldiçoando? Irmãos, quando eu ouço crentes amaldiçoando pai, e amaldiçoando mãe, eu falei, meu Deus, Jesus volta depressa e passa a régua. Aqui Salomão vai descrever uma geração marcada pela desonra, uma geração que perdeu simplesmente a capacidade de reconhecer o valor da honra. A desonra raramente começa de uma forma escancarada, ela começa de forma sutil. Os sinais da desonra é o tom de voz. O tom de voz. Começa a falar mais alto. Começa a falar gritando. 2,
sarcasmo. 3, desprezo, ignora. 4, ironia. 5, indiferença. Tudo isso são sinais da desonra numa família. Elas vai aos poucos. E pouco a pouco ela vai destruindo aquilo que nós chamamos de conexão familiar. Nenhum casamento acaba por falta de amor de um dia para o outro. Nenhum filho se afasta dos pais da noite para o dia. Primeiro, desaparece a honra. Depois, desaparece a conexão. E a seguir, desaparece a confiança. Porque a falta de honra destrói lentamente aquilo que levou anos para ser construído. E o que fazer? O que fazer? Está aqui. Seja forte, pai. Pais, nunca ridicularizam seus filhos. Corrijam sem humilhar. Assemelha-se ao ponto número 1. Para os maridos, evitem palavras que diminuam suas esposas. Evitem. Às vezes ela até merece ouvir a palavra, mas não fala não. Não fala. Porque pode ser que ela não esteja preparada para falar. Vai ter hora que vai ter que falar. Mas evitem, aqui é evitar, não é não falar, é evitar. Por isso que a hora que você for falar alguma coisa com a sua esposa, faça como o pastor Valmir fala. Seja forte. Seja forte, eu preciso dizer. As esposas, evitem expor os erros do marido diante de outras pessoas, principalmente com as amigas. Quer dizer, então, seu esposo tem um chulé terrível. Aí você fala, amiga, você não imagina. O fedor do pé do meu marido é insuportável, eu não sei como é que eu estou casado com ele. Tem até uma história engraçada, mas eu não posso contar, porque é proibida para menores. Cuidado. E filhos, evitem respostas agressivas e desrespeitosas. Não vai ganhar nada com isso. Eu quero ver você fazendo uma resposta agressiva e desrespeitosa com um policial militar. Ou então com um juiz. O que vai acontecer com você? Não, pastor, se fizer com a minha mãe e com o meu pai, também o bicho pega. Por isso que guarda isso aí, ó. Toda desonra gera alguma forma de distância. A desonra vai fazendo com que as pessoas da sua família vai se afastando, cada vez mais. Terceiro lugar, terceira verdade, honra se expressa com atitudes práticas. Honra se expressa em atitudes práticas. Não pode ser só de boca. Precisa expressar. Precisa ter atitude. O que é que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7? Vão lá? Igualmente vós, maridos, com ela, dando, como? O texto é claro para dizer que nós precisamos ter prática. Eu sei que algumas mulheres cristãs, evangélicas, feministas, não concordam com isso, como vaso mais fraco. Tudo bem, continue nessa, sua feminista. Você vai ver onde é que você vai parar. Mas as mulheres, elas precisam ser honradas. As nossas esposas precisam ser honradas. Aqui o apóstolo Pedro não está falando de sentimento. Ele está falando de uma coisa, atitude, prática, ação. Honra, meus irmãos, é algo visível. Não basta sentir amor, não. Porque honra não é sentimento, honra é comportamento. Honrar é uma atitude. Por isso que eu quis escolher esse assunto sobre honra nas famílias. Nós vemos muito pouco sobre isso. As esposas reconhecerem os seus maridos, os maridos reconhecerem as suas esposas, os pais reconhecerem os filhos reconhecerem os pais,
Eu queria finalizar a mensagem hoje, não finalizei agora não, mas eu queria que a gente fizesse isso aqui hoje à noite. Queria. Não sei se eu vou ter tempo para fazer isso. Porque o que eu ouço, na verdade, é que quando o aluno tira 10, valendo 10, o filho tira 10, valendo 10, a mãe ou o pai fala, fez mais do que sua obrigação. Você não faz nada aqui em casa, você não lava um copo. Ou quando o filho, ou quando a filha faz alguma coisa em casa, você não faz nada mesmo, você não trabalha fora, você tem que fazer alguma coisa, ou seja, isso não contribui para o desenvolvimento da família. A identidade de uma família bíblica, família cristã, precisa gerar a cultura da honra. É necessário demonstrar amor. Não basta valorizar no coração, é preciso expressar isso nas ações. E aqui Salomão, esse texto está muito quente no nosso coração, porque é a próxima série para os grupos pequenos, Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Atenção, filho, escuta aí, vamos ler juntos, vamos lá? Filho meu, de teu pai e tua mãe. Por quê? Meus irmãos, filhos, ouvir é uma forma de honrar. Não é só fazer. Ouvir também é uma forma de honrar. Valorizar os conselhos é uma forma de honrar. Obrigado, pai, porque o Senhor me orientou nisso. É uma forma de honrar. Respeitar as orientações é uma forma de honrar. É claro que seu pai não sabe mexer no celular igual você sabe, filho. Não sabe. Sabe que seu pai não sabe nem o que é Google. Ele não sabe. Ele não sabe. Nem muito menos o que é ChatGPT. Não sabe. Mas respeita. Tem coisa que seu pai sabe que você também não sabe. O respeito não é demonstrado dificilmente. Na verdade, ele será percebido. A honra aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. E aqui eu coloco algumas coisas do dia a dia. A primeira delas, essa daqui, na forma de falar, você honra. Na forma de ouvir, você honra. Na forma de responder, você honra. Na forma de tratar, você honra. Na forma de servir, você honra. Ou seja, aqui tem 5 maneiras de como você pode honrar. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge. Honrar como falar, honrar como ouvir, honrar como responder, honrar na forma de tratar. Por que nós temos facilidade de tratar as outras pessoas de fora facilmente do que os da nossa casa? Eu lembro da história do pastor Cláudio Duarte, que a esposa dele foi fazer a unha, e aí ela demorou demais, e ele já estava lá na porta, já descabelando, né, literalmente. Na hora que ela entrar aqui, eu vou falar, eu estou te esperando, quanto tempo que eu estou te esperando? Aí ele lembrou, que naquele final de semana ele ia pregar sobre honra, e aí Deus falou claramente com ele, e se não fosse sua esposa? E se fosse uma outra pessoa que você estivesse esperando? Você vai falar com ela da mesma forma que você vai falar com seu esposo? E aí ele parou e lembrou da mensagem. E aí a esposa dele chegou. Amor, você demorou pouco, né? Você queria demorar mais? Por isso que nós precisamos pensar sobre honrar. Muitas pessoas dizem amar, mas a honra é o amor em ação. Honrar é a nossa demonstração do amor na prática. Aqui, pais, sejam fortes. Pais, escutem seus filhos sem interrompê-los imediatamente. Nós temos uma dificuldade, né, de ouvir os nossos filhos até o final. A gente já sabe qual é o final. Não, pastor, mas eu já sei qual é o final. Quando nós estávamos fazendo o curso, Ale, Tiago, né,
A gente presenciou experiências assim, né? Eles contando as experiências. E antes de ouvir o filho, né? Maridos, demonstrem consideração pelas opiniões da esposa. Demonstrem considerações pelas opiniões da esposa, mesmo que divirja da sua. Esposas, reconheçam as qualidades do marido, né? Mesmo se ele é um xereque, não é isso? Shrek, mesmo que ele seja um Shrek, mesmo que seja. Tem alguma coisa boa no seu marido ou não tem? A minha esposa não pode falar comigo assim, meu amor, os seus cabelos são lindos. Isso ela não pode fazer. Primeira declaração de amor para Eliã, quando eu fiz para ela, 12 de março de 1989, foi assim: Eliã, os seus olhos são lindos, mas eu prefiro os meus. Calma, pois sem eles não poderia ver os seus. Viu aí, não? Hã? Chaves? Nessa época já tinha Chaves. Eu imagino que era de Chaves. Filhos, esposas, né? Filhos, vamos lá? Filhos, aprenda a ouvir sem responder com irritação. Né? Principalmente quando o pai já falou pela milésima vez. Menino, por que você demora nesse banho, menino? Por que você põe essa toalha aí em cima da cama, menino? Por que você não fez a tarefa ainda, menino? Né? Caminhando para o final. Quarto lugar, honra. A honra, está ali, sim. A honra transforma palavras em ações. Quando você honra, você está, então, transformando aquilo de maneira abençoadora para a sua família. Quarto e último lugar, honra libera bênção e estabilidade. Você nem viu o texto, mas eu vou mostrar o texto para você. Eu só quero saber se você acredita nisso, se você confia nisso. Honra libera bênção e estabilidade. Eu creio. Eu me sinto bem-sucedido por causa das honras que dou aos meus pais. O próprio texto diz que tem promessa para isso. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3, que diz? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este é o único dos 10 mandamentos acompanhados de uma promessa explícita. Você sabia disso? O único. Sabiam que Deus conecta a honra com proteção, com direção, com estabilidade e com futuro? Deus pega aquilo que você faz através da honra e te protege, te direciona, te dá estabilidade e projeta seu futuro. Isso não significa ausência de problemas, isso não significa que você não vai ter problemas. Significa que você vai viver debaixo dos princípios que produzem bênção. Viver debaixo do princípio da honra, você vai viver debaixo de algo que vai produzir bênção sobre a sua vida. Eu não sei se você sabia, mas alguém disse isso: a honra abre portas para as bênçãos de Deus. A honra abre portas para as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque honra, onde existe honra, existe espaço para Deus agir. Tem honra na sua vida em relação aos seus pais, o que você acabou de fazer é, Deus vai te abençoar. Você está honrando o seu cônjuge, o que você fez foi abrir uma porta para Deus abençoar você como marido.
Se você acabou de fazer um reconhecimento para sua esposa ou algo semelhante, de honrá-la, o que Deus acabou de fazer, o que você acabou de fazer é abrir uma porta para Deus derramar uma bênção sobre a sua vida. E tem base bíblica para isso? Ah, claro que tem. Salmo 133, de 1 a 3. Vamos ler juntos numa só voz, vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordena a bênção. Amém. Onde existe unidade, meus irmãos, Deus libera a bênção. Aonde que tem divisão, não tem a presença de Deus. Honra, ela produz unidade. Uma família que se honra, ela cria um ambiente onde Deus tem liberdade para agir. Quando isso é trabalhado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela família, Deus então tem um ambiente preparado. Nós estamos falando de ambiente. Deus tem então um ambiente preparado para abençoar. Casas cheias de honra tornam-se lugares de segurança, de proteção. Os filhos se sentem amados, os cônjuges se sentem valorizados, os relacionamentos se fortalecem. A honra gera uma coisa, gera estabilidade emocional e estabilidade espiritual. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava também estudando sobre o bullying. Sabe por que o bullying cresce cada vez mais? Atenção, pai. Número 1, porque está faltando você lembrar a identidade do seu filho. Número 2, está faltando você honrar o seu filho nas pequenas coisas. Não é o parabéns só quando tem 10, ou quando tem 9, ou quando tem 8, valendo 10. Os parabéns devem ser, de preferência, sempre ou quase sempre. Não as coisas erradas que você precisa dar parabéns. Práticas para cada um de nós, pais. Crie um ambiente onde os filhos sejam valorizados. Crie um ambiente de reconhecer, parabéns, filho. Cantou bem. Você pode melhorar. Você tirou 6, mas você pode tirar 7. O que falta para você tirar 7? Maridos, façam da honra um hábito diário. Façam da honra um hábito diário. Reconhecimento diário. Isso é exercício. Esposas, fortaleçam a unidade do seu relacionamento através da valorização do seu esposo, porque ele trabalha para colocar um alimento dentro da casa. Ele está ali preocupado, está certo que aquele maridão geralmente é aquele que você pede para ele trocar uma lâmpada, ele demora mais ou menos uns 6, 7, 8, 9 meses para trocar. E quando ele trocar, 9 meses depois, valoriza ele. Mas não precisa valorizar assim, até que enfim, né? Parabéns, 9 meses depois. Muitas vezes nós não aprendemos isso em nossas casas. Filhos, reconheçam os sacrifícios feitos pelos pais de vocês. Tanto sacrifício, né? Que os pais fazem para colocar numa escola, para levar, né? Para atender uma necessidade. Eu chego ao final dessa mensagem, meus irmãos, dizendo, toda casa, ela está construindo uma cultura. A pergunta aqui, para finalizar, é essa. A sua casa, ela está construindo uma cultura de honra ou uma cultura de desgaste? De honra ou de desgaste?
porque a honra não aparece por acaso. Não é do nada que a honra vai brotar. Ela é cultivada, ela é praticada, ela é ensinada, ela é vivida. E quando a honra floresce, disse isso lá no início, os relacionamentos florescem junto. Talvez a honra tenha sido substituída por críticas constantes. Ah, pai só sabe criticar, mãe só sabe reclamar. Às vezes com respostas agressivas. Às vezes com desprezo, às vezes com um distanciamento emocional. Mas nessa noite, Deus está chamando sua família para reconstruir essa cultura de honra. E a mudança não começa no outro. A mudança não é falar assim, se pai começar lá em casa, se mãe começar lá em casa, se meus filhos começarem ali em casa. Não. A mudança começa em você, começa comigo. Porque quando uma pessoa decide honrar, toda a atmosfera da casa começa a mudar. Todo o ambiente da casa começa a mudar. A cultura da honra não transforma apenas relacionamentos. Ela transforma famílias por completo, famílias inteiras. Nós não vamos ter tempo, falta 5 minutos para finalizar aqui, mas talvez uma mensagem para o seu pai, uma ligação para o seu pai, um áudio para o seu pai, uma publicação para o seu pai, pais, mães, filhos, né? A mesma coisa, de reconhecimento, como tarefa, marca lá seu pai. Que tal você, maridão, comprar uma flor e dar para sua esposa amanhã, mesmo que ela não morra amanhã, porque se ela morrer amanhã, não vai servir mais. Quem sabe você, filho, possa fazer a mesma coisa para sua mãe. Mamãe, eu estava vindo da escola, eu passei ali numa casa, roubei uma flor, toma para a senhora. Na prática, mais ou menos é assim, porque geralmente os meninos hoje não têm dinheiro. Não é isso, não? Mas cria essa cultura de honra. Quem sabe de reconhecer, obrigado, pai, pelo esforço que o Senhor fez por mim, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Que tal, mãe, você agradecer pelos pontos positivos que seu filho já fez, sua mãe já fez, sua filha já fez, e reclamar menos. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu queria que você apresentasse sua vida no altar do Senhor agora. Eu queria que você abrisse seu coração e a sua mente para essa oração, para que o Espírito Santo de Deus opere em sua vida e você ser o instrumento de honra na sua casa. A começar com você, a atmosfera da sua casa vai ser diferente. O ambiente da sua casa será diferente através da sua vida, mas quem vai fazer isso em você é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nesse lugar. Ele conhece a sua vida, Ele sabe das amarguras, das iras e raivas que você já passou, mas coloque isso tudo diante do Senhor. Apresente-se diante do Senhor. Ele, o Espírito Santo, vai operar na sua vida. Desbloqueia isso. Talvez você possa dizer: pastor, tantas vezes eu quis honrar o meu pai ou a minha mãe, mas eu sou bloqueado nisso. Então ore a Deus agora, dizendo: em nome de Jesus, remova isso da minha vida, Senhor. Tantas vezes, esposa, que você poderia ter honrado seu marido,
Mas naquele dia você estava com tanta raiva dele e você não fez, mas desbloqueie isso em nome de Jesus. Respectivamente, você, marido, faça isso, porque você precisa guardar o que você ouviu nessa palavra hoje. Quando nós trabalhamos a cultura da honra em nossa casa, nós estamos abrindo portas para Deus abençoar as nossas famílias. E se eu perguntar a você, você quer ser abençoado por Deus? Você quer que sua família seja abençoada? É lógico que você vai dizer, é claro, pastor, que eu quero. Então, filho, faça a tua parte. Então, filha, faça a tua parte. Seja o instrumento de Deus para começar a cultura de honra na sua família. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, opere, ó Deus, em nossas vidas. Opere na vida dos maridos, dos pais, das esposas, das mães, dos filhos. Opere, ó Deus, através do Teu Espírito Santo nas famílias, de forma tal que elas possam honrar o Teu nome. Senhor, quando nós não honramos o nosso pai, quando nós não honramos o nosso cônjuge, os nossos filhos, Senhor, será que nós honraremos o Senhor que nós não vemos? Pai, toque nos nossos corações nessa noite. E não somente hoje, mas desperte-nos, ó Deus, para vivermos uma cultura de honra em nossa casa, em nossas famílias, para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de transmitir essa palavra nessa noite, que possa achar lugar nos nossos corações e aplicar não somente hoje, mas dia após dia, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem em pé, vamos louvar o nosso Deus, cantando essa canção, glorificando o nome do Senhor, hoje e sempre. E não esquecendo de praticar, honrar. Não é quem merece, honrar tem a ver com você, com o seu caráter, para a glória de Deus. de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
mim.